Tudo bem, pessoal? Então vamos lá com a próxima aula aí das taquiarritmias. Agora a aula final, né? E eu já gostaria de perguntar, caso chegasse aí um paciente no pronto-socorro onde você trabalha, onde você estagia, com esse eletro, você saberia identificar o que é esse eletro? Saberia manejar e deixar o paciente, liberar o paciente, né, com segurança de que está tudo bem? Você sabe o que é que tem que prescrever para casa ao liberar esse paciente? Sabe quando pode se liberar, quando ele precisa ir para a UTI? Bom, são essas perguntas que eu vou estar aí respondendo e vocês vão estar aprendendo, né, e tendo essas competências ao fim da aula. Certo. Então, esse eletro aqui é uma fibrilação atrial. Antes de mostrar o eletro, vamos falar um pouquinho da paciente, né? A paciente se chama Úrsula, é uma paciente aí que foi admitida por uma ira e desidratação. Ela tem aí uma história de ira, de vômitos, diarreia, teve uma hipercalemia que foi corrigida também. E aí no segundo dia de internação, por isso ela começou a apresentar aí uma palpitação e taquicardia. Ela já tem um histórico aí de uma insuficiência renal, ela também tem histórico de hipertensão, hipotireoidismo, hiperlipidemia e câncer de mama. Além disso, ela faz o delonodipina, simvastatina, tamoxifeno, tem alergia à penicilina e faz uso aí de 1 a 2 bebidas por semana. Dito isso, depois a gente investiga mais um pouco aqui e aí vamos só dar uma olhada no eletro. A gente vê aqui, vamos observar que o D2 longo, né? Então a gente vê aqui que a distância entre cada RR é menos do que 3 quadradões, ou seja, a gente tem uma frequência aí acima de 100 batimentos por minuto. Aqui vamos supor que seja 2 quadradões, a gente está numa frequência média aí de 150 batimentos por minuto. Certo? Então a gente olha, primeira coisa que a gente vai olhar é o QRS, né? QRS aqui estreito, então a gente está dentro de uma taquicardia supraventricular, a gente já sabe. A gente vai olhar o RR. O RR a gente vê que ele é completamente irregular. E aí tem um termo que entra na fibrilação atrial, que eu também já falei na aula de taquiarritmia, que é o ritmo irregularmente irregular. Você pode ver que ele não mantém um padrão de regularidade. Ou seja, é um ritmo completamente irregular. Isso aí é uma das características da fibrilação atrial. Enfim, aí a gente vê um ritmo RR irregular. E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer ao se deparar com um ataque supraventricular de ritmo irregular, tem onda P? A gente não vê onda P, a gente vê QRST, 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 QRST. Então não tem onda P. Então é uma fibrilação atrial aí até que se prove o contrário, né? A gente está dentro de uma fibrilação atrial. Se você ficou em dúvida como é que se faz essa análise, achou que eu expliquei muito rápido, eu tenho uma aula de taquiarritmias aí no canal, taquiarritmias no geral, as supraventriculares, e aí eu detalho um pouco mais. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar aqui no caso clínico, vamos aqui dar uma olhadinha nisso aqui que eu preparei para vocês. É um aplicativo legalzinho, tá para deixar tudo bem organizadinho. Bom, os assuntos da aula aqui eu vou debater com vocês sobre a fibrilação atrial, né? E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre a definição, fisiopatologia, etiologia, quadro clínico, diagnóstico e como é que a gente maneja. Então vamos começar. Qual é a definição de FA? Eu já falei aí qual é a definição de FA, né? Vai ser aí um distúrbio do ritmo cardíaco caracterizado por ausência de onda P e intervalos RR irregularmente irregulares. Lembrando que o QRS, né, ele em geral vai ser curto, né, vai ter menos de 120 milissegundos, menos que 12 milissegundos. Mas eu também explico na aula de taquicardia ventriculares que a gente tem algumas fibrilações atriais com aberrância, que a gente tem o, o QRS longo. E o que a gente vai usar para diferenciar é justamente esse ritmo irregularmente irregular. Dito isso, a FA ela vai ser aí o carro-chefe aí das arritmias no departamento de emergência. Então, com certeza você já viu algum paciente chegando aí com FA, caso você já tenha tido uma boa quantidade de estados aí no departamento de emergência, numa UPA ou na emergência de um hospital terciário, você com certeza já viu um paciente com FA. O FA,
Ataque supraventricular também é muito comum, mas a FA consegue ser ainda mais comum. E aí, né, o que é que leva uma pessoa a ter essa fibrilação atrial? O que é que pode fazer com que o nosso átrio ele entre em fibrilação? A gente aí tem dois mecanismos de ação. Quando eu já conversei com vocês, a gente tem tanto o mecanismo de ação por automatismo, como também mecanismo de ação por reentrada. A fibrilação atrial ela responde aos dois tipos de mecanismo de ação. Nessa primeira imagem aqui que a gente vê um foco de ativação justamente perto ali das artérias pulmonares. Então, muitas vezes ali na região perto das artérias pulmonares assume o ritmo do coração, o nó sinoatrial perde o ritmo para esse local aqui, e a partir disso, pela forma com que os impulsos são levados até as outras células do miocárdio, a gente tem, né, a, a instauração dessa fibrilação atrial. Lembrando que, para uma pessoa ter fibrilação atrial, a gente precisa de dois pontos. A gente precisa de alguma coisa que dê como se fosse um gatilho para essa fibrilação começar. E a gente também precisa de um coração que já tenha algum nível de alteração, um nível que seja suficiente para entrar nesse ritmo aí, né? Um coração completamente saudável, ele não vai entrar em fibrilação atrial. Ele precisa já estar um pouco danificado aí no decorrer da vida da pessoa que danificou, seja lá por qual for o motivo, e precisa desse start, né? Desse gatilho. O gatilho pode ser diversos, a gente vai conversar daqui a pouco, mas, por exemplo, até tomando um café, se você já tiver essa predisposição, você pode estar entrando nesse ritmo aí de batimento cardíaco, né? Certo, o outro motivo fisiopatológico aí para essa doença é o motivo de reentrada. E o que é que acontece? Aqui é naquelas pessoas que têm um coração mais desgastado. Essa pessoa ela já teve perca de tecido de miocárdio por algum motivo. E aí a gente teve a fibrinólise ali naquelas regiões, né? Então a gente começa a ter regiões como se fosse de músculo morto que é preenchida por outros tecidos. E essas regiões com outros tecidos, elas acabam funcionando como tecidos de reentrada e aí causando essa reestimulação do átrio, né? Isso aí é muito comum em pessoas que têm, na verdade, uma hipertrofia de átrio esquerdo. Em geral, esse é o mecanismo de ação que explica a fibrilação atrial nesses pacientes. Bom, dito isso, a gente conversou um pouquinho, vou marcar até aqui que a gente deixa eu puxar aqui. A gente já viu a definição e a fisiopatologia. Então a gente pode seguir aqui para as etiologias. Então a gente tem aí algumas causas, né? Eu separei aqui nessa tabela: causas metabólicas, causas cardiovasculares, causas relacionadas à infecção, causas relacionadas a medicamentos, causas relacionadas ao uso de substâncias e causas relacionadas a doenças pulmonares. Por que isso é importante? A gente vai ver, quando a gente vai falando de quadro clínico, que esse paciente ele pode se apresentar de forma instável ou de forma estável. Quando esse paciente se apresenta de forma instável, em geral, na fibrilação atrial ou em qualquer taquiarritmia, a gente já viu que a gente vai dar um choque nesse paciente. A gente vai fazer a cardioversão elétrica para fazer com que ele volte para o ritmo normal. O problema é que, se a gente, por exemplo, tiver com um paciente que ele está com uma sepse, os sintomas que ele está sentindo de instabilidade não é devido à fibrilação em si, é devido à sepse. Então, o tratamento não vai ser o choque, o tratamento vai ser tratar a sepse, que é o motivo da fibrilação atrial, e com o tempo essa fibrilação atrial ela vai se resolver por si só. Então, é importante a gente estar atento que, se a fibrilação atrial for realmente a causa dos sintomas, a gente vai tratá-la. Se não, a gente vai tratar o que está gerando ela. Então, no momento que a gente está com a paciente, a gente tem que refletir isso. Tem que refletir isso.
O que é que está causando essa fibrilação atrial? Será que é uma doença do próprio coração, com os motivos de fisiopatológicos que eu acabei de citar? Ou será, na verdade, que essa fibrilação está sendo causada por alguma outra doença adjacente? Então, a gente tem que pensar. E aqui tem uma lista de coisas que podem causar, né? E aí tem distúrbios eletrolíticos, como a hipocalemia e a hipomagnesemia. A gente tem distúrbio ácido básico, a gente tem tirotoxicose, a gente tem feocromocitoma. Aí nas doenças cardiovasculares a gente vai ter um infarto, né? Hipertensão, alguma valvopatia, alguma cardiomiopatia, alguma doença pericárdica. A gente pode ter infecções causando também. O álcool pode causar, lembrando, ela toma álcool, mas não toma tanto álcool, né? E ela pode ter também a embolia pulmonar. Então, lembrando, a nossa paciente, ela só naquela descrição que a gente leu, a gente viu que ela tinha uma hipocalemia, ela teve história de hipercalemia, que não está escrito aí, mas também pode causar. Ela tem a doença da tireoide, né? Ela tem hipertireoidismo, então ela, até a gente não investigou nada, ela pode estar no quadro de tireotoxicose, é compatível. Ela tem hipertensão crônica, né? Não está escrito aí, mas a ira também pode causar, ou a ira ela também pode ser causada, então ela tem essa história de ira, mas a ira pode ser o sintoma, né? Certo. E tem o álcool, né? Então, a gente já tem que acender o alerta. Muitas vezes a gente vê, eita, paciente com FA, vamos direto, tá, fazer as coisas, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, se o paciente ele chega muito instável, beleza, a gente tem que tirar ele ali do quadro de instabilidade para poder refletir depois sobre as causas. Mas se o paciente ele chega mais tranquilo, ele chega estável, a gente tem que se atentar para a gente não estar fazendo procedimento desnecessário no paciente. E inclusive levando o manejo para um lado que não seria o ideal para aquele paciente e está perdendo tempo. Certo, dito isso, vamos conversar com a nossa paciente, né? Depois a gente fala aí dos exames, vamos começar a criar nosso raciocínio clínico antes da gente ver os exames e ver o que é necessário para ela. Então, deixa eu abrir aqui. Então a gente voltou aí para conversar com a nossa dona Úrsula. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Em relação à constituição dela, a gente pode ver que ela está com a fadiga, não teve perda de peso inexplicável, está com suores frios, febre, calafrio. Então a gente sabe que é uma paciente que está tendo febre e está se sentindo mais fraca. Então, levanta aí a possibilidade de doenças infecciosas, né? Lembrando aqui, ó, uma paciente idosa. Ela está com hipertermia, né? Assim, está dizendo febre, mas no termômetro aqui a gente vê 37 graus Celsius no monitor. Certo. O olho, eu cliquei aqui, mas não é tão importante, isso daqui também não. Vamos aqui. Cardiovascular. Então ela está dizendo que ela está com falta de ar, palpitações, está sem dor no peito ou síncope. Então quando eu falar do quadro clínico, a gente vai ver que a falta de ar aqui, ela é um sinal de instabilidade hemodinâmica. Certo, vamos ver aqui no respiratório. Ela está com falta de ar, ela não está tossindo, está sem chiado no peito, não está tossindo sangue, não está produzindo catarro, né? Assim, de forma demasiada. Vamos ver o gastrointestinal, está tranquilo. Centro urinário não precisa. Neurológico, vamos ver. Também está tranquilo. Vamos ver aí o hematológico. Tranquilo. Vamos ver o endócrino. Lembrando que ela tem aquela história, né, do hipertireoidismo, mas o exame está tranquilo. Vamos ver aí na pele. Lembrando que em certas intoxicações elas também podem cursar com esse quadro, intoxicações essas que às vezes podem ter sintomas aí dermatológicos. Vamos ver a alergia, sempre importante perguntar sobre a alergia, tranquilo. Certo, dito isso, vamos fazer nosso exame físico agora, né? Bom, aqui tá tudo ok, vamos dar uma olhadinha no pescoço dela, ver se a gente tem linfonodomegalia, alguma coisa
que pudesse nos levantar a hipótese de uma possível infecção, visto que ela está com febre, né? Vamos ver aí o cardiovascular agora. Aqui o ritmo, né, que a gente já viu no eletro, ok. E aqui pulmonar a gente vê aí estertores bilaterais. Então a gente está levantando uma possível aí infecção. Mas lembrando que a FA, esses quadros assim, né, cardíacos, eles também costumam cursar com edema de pulmão. Um EAP, né, um edema agudo de pulmão. Então também esse estertor pode ser devido a isso. A gente não tem crepto, pode ser devido a isso. Vamos ver o abdômen dela, tá tudo normal. Vamos ver o músculo esquelético, tá com edema no tornozelo, certo? A pele, eu já expliquei o motivo da pele, né? Vamos ver o neurológico. Tá desperto, alerta, certo. Bom, então vamos traçar nosso diagnóstico diferencial, né? A primeira coisa que tá aqui o edema pulmonar. Eu vou colocar o EAP aqui como hipótese por causa daquela nossa ausculta, né? Do quadro como um todo. A fibrilação atrial com resposta ventricular rápida. Lembrando que a fibrilação atrial ela também pode acontecer num quadro de bradiarritmia. Só basta a resposta ventricular estar lenta, né? Bom, a gente não tem bloqueio, eu não penso em cardiomiopatia aí, tá certo. Dito isso, são essas aí as hipóteses que eu levanto. Deixa eu ver aqui no pulmonar. Tem aquela história da pneumonia, né? Então, a gente tem todo um caráter cardiológico, né? Pra gente levantar essa possibilidade aqui. Então, não, a pneumonia eu vou colocar aqui, mas assim, pensando bem por baixo, né? Uma paciente idosa que relatou febre, não falou de tosse, né? Mas assim, eu vou colocar aqui, mas ok, a gente vai deixar a pneumonia aí, certo. Por enquanto eu vou ficar com essas três hipóteses, né? O EAP, a pneumonia, a fibrilação atrial. Cadê o endócrino aqui? Vamos levantar a possibilidade aí de um hipertireoidismo. O negócio até que botou mais coisa. Aí eu imagino devido ao que a gente achou no exame físico, né? Mas tá certo. Pronto, eu vou deixar aí esses três, mas os principais que eu pensei foram esses aqui. Então, pessoal, se tiver algum outro que vocês tenham pensado, coloque aí nos comentários pra gente poder debater. Mas o que eu pensei aqui, como principais hipóteses, seria justamente uma causa aí. Tem as causas por intoxicação também, né? Deixa eu ver se tem alguma que eu posso pensar. Ela falou que ela bebia bebida, né? Mas a quantidade de bebida que ela bebe não é um nível tão alto. Enfim, vamos pedir alguns exames. Depois de a gente investigar, a gente cria novas hipóteses diagnósticas aqui. A gente tira e cria novas hipóteses. Bom, dito isso, os exames que a gente vai estar usando para avaliar são justamente os exames que se correlacionam com as possíveis causas, né? O eletro é o exame mais importante para a gente conseguir bater o martelo, que é uma fibrilação atrial. A gente não tem como bater sem um eletro. E aí a gente vai estar pedindo aí o hemograma para a gente ver o leucograma, ver se é uma possível infecção. A gente também vai ver se o paciente tem alguma anemia, algum sinal de indício de alguma doença crônica. TSH, por causa do hipertireoidismo, que ele falou, ureia, creatinina, eu já citei aí os motivos, né? A ira também pode cursar com isso aí. Aí sódio, potássio, cálcio, magnésio, justamente por causa dos distúrbios eletrolíticos. Sódio, a hipocalemia eu já citei. Lembrar que o cálcio e o magnésio, eles estão muito relacionados aqui, em relação àquela parte elétrica lá dos nossas células do miócito, né?
Principalmente aí, eu não sei se vocês estão lembrados, tem uma aula sobre isso aí no canal também, mas as nossas células do marca-passo, a célula do nosso sinatrial, elas funcionam diferente do nosso resto das outras células, né? E o cálcio e o magnésio estão aí presentes. Caso vocês tenham dúvida, eu acho bom de dar uma olhadinha nas outras aulas. Troponina aí, por causa do possível infarto, né? BNP a gente pode estar usando aí para guiar nosso raciocínio clínico, se é uma causa cardíaca, se é uma causa pulmonar, se é alguma outra causa, na verdade, né? Mas BNP levaria a pessoa na causa pulmonar. Em geral, o BNP está elevado é, nessas causas. Raio-x de tórax também é importante, pode nos dar algum sinal de uma possível pneumonia, alguma coisa. Ecocardiograma, para a gente ver como é que está aí a função do nosso coração, ver se o paciente tem alguma enceia, tem algum aí, problema aí no, na contratibilidade no normal, né, dele. E um coagulograma, esse coagulograma é mais para o segmento, né? A gente vai ver que o tratamento, em determinado momento, a gente vai precisar usar é, a gente vai usar alguma classe aí de medicamentos que vão interferir aí nesse local aí do coagulograma. Não quis dar o spoiler para não adiantar o processo da aula, apesar que eu imagino que a grande maioria de vocês já sabem aí do que é que eu estou falando. Bom, dito isso, vamos voltar aqui, vamos solicitar então os exames para nossa paciente, né? Aqui tá ok, então vamos colocar aqui. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu abrir aqui. Então vamos pedir aqui os eletrólitos, né? Vamos pedir o cálcio, vamos pedir o painel de coagulação, vamos pedir um hemograma, vamos pedir o magnésio, o BNP, a troponina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Amilase, PCR. Ok. TSH. A ureia, né? Ácido úrico. Eu coloquei creatinina aqui, né? Cadê? Creatinina. Eu coloquei aqui em cima. Aqui em cima tinha cálcio, hemograma, troponina. Não, tinha não. Outros laboratórios. Eu coloquei aqui agora creatinina, TSH, ácido úrico. E de imagem vamos pedir um raio-x do peito. Certo. Então vamos executar aí. Vamos esperar, vamos dar uma olhadinha aí em tudo, né? Aqui saiu bugado, depois ele vai se ajeitar, pessoal. Então vamos lá, glicose aqui tá normal, creatinina aumentada, né? A gente já sabia dessa história da ira. Aqui, de resto, tudo normal aqui, potássio tá ok, sódio tá ok, cálcio tá ok, o INR aqui, o painel de coagulação tá ok. A gente não tá diante de uma infecção vigente. Ó, o magnésio aqui tá diminuído, né? E a gente, além disso aqui, a gente tem. Sei que seria. Aqui ficou bugado, depois vai ajeitar. Mas que é o BNP. O BNP tá bem aumentado. E aqui no raio-x a gente vê um. A gente vê o edema pulmonar bilateral leve, né? Que está sendo causada pela FA. Então, certo, deixa eu ver se a gente tem aqui hipomagnesemia aqui. A gente dá para remover a pneumonia aqui, dá para remover essa daqui. E a gente pode colocar aqui, caso tenha, crise adrenal, hipercalemia, hipoglicemia, hipotireoidismo. Não tem, né? A hipomagnesemia. Certo, não tem, mas a gente pode colocar aqui
a hipomagnesemia como o diagnóstico diferencial. Bom, dito isso aqui, a gente vai para proceder, né, continuar o caso com a intervenção. Mas antes disso aqui, eu tenho que explicar para vocês como é que a gente vai realizar essa intervenção. Certo, aquela paciente a gente já chegou ali no diagnóstico dela, né? Ela tem uma fibrilação atrial, ela tem essa hipomagnesemia. Então, possivelmente, a fibrilação atrial justamente devido à baixa dos níveis de magnésio, né? No caso, seria uma causa metabólica. A gente identificou a causa dela e ela está com um edema pulmonar, né? Dito isso, vamos ver aqui como é que a gente faz o manejo da fibrilação atrial para a gente poder ajudar nossa paciente chamada Úrsula. Primeira coisa, fibrilação atrial. Primeira coisa que a gente vai fazer a pergunta. Essa fibrilação, ela é nova ou é antiga? E por nova ou antiga, eu quero dizer, ela tem menos de 48 horas ou ela tem mais de 48 horas. Por quê? A fibrilação atrial em si, ela não é um ritmo que seja, digamos assim, um ritmo maligno. Como, por exemplo, a gente tem alguns tipos de bloqueios, o BAVT, os bloqueios, tipo bloqueio 2 para 1, bloqueio 3 para 1, o MOPTS tipo 2, que são ritmos que eles acabam sendo incompatíveis com a vida. Então, em algum momento, se você não tratar, você vai ter uma morte súbita, se seu coração entrar nesse ritmo maligno. A FA, ele não é esse tipo de ritmo maligno. Uma pessoa conseguiria viver com a FA pelo resto da vida. Inclusive, tem pessoas que elas não conseguem reverter o ritmo da FA e elas vivem com a FA aí durante longos períodos de vida. Mas qual é o problema da FA? O problema da FA é que enquanto o átrio ele está fibrilando, acaba que o sangue ele não consegue passar direito do átrio para o ventrículo. E muitas vezes o sangue ele acaba coagulando dentro ali do átrio. E quando ele passa por o ventrículo, ele passa como um êmbolo. E aí, a partir daí a gente já sabe o problema que isso pode dar, né? Esse êmbolo ele pode ir aí para qualquer parte do corpo, quando o nosso ventrículo esquerdo contrair, que o êmbolo pega a aorta, e ele pode causar um AVC, ele pode causar uma embolia pulmonar, um TEP, né? Enfim, ele pode causar diversas coisas, principalmente aí um AVC, né, que é a nossa maior preocupação. Então, nossa maior preocupação com a fibrilação atrial é proteger nosso paciente de ter algum problema devido a essa formação de êmbolo aí que acaba acontecendo. Então, isso daqui é feita essa pergunta porque antes de 48 horas, se for uma fibrilação atrial nova, muito difícil esse paciente ele vai ter formado alguma coisa ali no átrio. Muito difícil ele ter formado algum êmbolo, muito difícil ele ter tido tempo para formar alguma coisa. Já depois de 48 horas, aí a probabilidade é maior. E por que isso vai mudar? Isso vai mudar porque se for menos de 48 horas, a gente pode controlar o ritmo. A gente pode voltar o ritmo para o sinusal. Que a gente não vai ter risco de estar causando um AVC no nosso paciente, a gente não vai ter risco de causar uma embolia pulmonar, a gente não vai ter risco de prejudicar nosso paciente. Mas se a gente fizer a mudança de ritmo num paciente que tem mais de 48 horas de fibrilação atrial, ou não seja a primeira fibrilação atrial, a gente tem aí um risco de estar causando esse problema. Então a gente pode tirar o paciente da FA e o paciente logo em seguida tem um AVC, e aí vai ser um problema maior ainda. Dito que, mesmo que esse paciente tenha menos de 48 horas, pessoal, estou vindo aqui para a parte daqui do paciente que está com a FA recente, que inclusive é o caso da nossa paciente. No eletro, ele deu essa observaçãozinha aí, que é uma FA recente, então vai ser justamente aqui o caso da nossa paciente. Primeira coisa que a gente vai se perguntar, a gente vai fazer o controle de ritmo nessa paciente? Porque tem casos que não vale a pena fazer o controle de ritmo. É mais vantagem a gente fazer aí simplesmente o o, o controle de frequência, né? Que eu vou conversar daqui a pouco com vocês. Bom, a gente não vai fazer o controle de ritmo nesses casos. Se o paciente já tiver em FA há mais de um ano, se um paciente tiver aumento do átrio esquerdo, se o paciente tiver recorrência de FA
a cardioversão, se ele já tiver feito a cardioversão em alguma outra situação, que ele foi para emergência e teve a recorrência novamente agora, né? Se ele tem condições que precipitem o risco de TFA não resolvidas, ou se o paciente foi idoso, que é o caso da nossa paciente lá. Então, nossa paciente, a gente não vai fazer a cardioversão elétrica. A gente pode até tentar, só vou fazer lá a nível educacional, mas provavelmente não vai dar certo. E provavelmente não vai ser a conduta preconizada pelo aplicativo lá que a gente vai olhar no final. Bom, dito isso aqui, se não tiver nada disso aqui, a gente vai olhar a fração de ejeção. Se a gente tiver num local que a gente consiga avaliar a fração de ejeção, né? Eu acho que vocês acabaram de ver ali uma formiguinha passando ali, uma penetrinha passando ali, né? Mas tudo bem. A gente vai olhar a fração de ejeção. Se a fração de ejeção tiver menor do que 40%, a gente vai fazer aí uma dose baixa de beta-bloqueador. Se o paciente ele tiver com instabilidade hemodinâmica, a gente faz a amiodarona. E aí o que é que é essa instabilidade hemodinâmica? Instabilidade hemodinâmica, pessoal, são 4 sintomas principais. São os 4 Ds: dispneia, dor torácica, rebaixamento do nível de consciência ou diminuição da pressão arterial. Dito isso, nossa paciente, então vamos pensar na nossa paciente. Nossa paciente a gente vai fazer controle do ritmo? Não, porque ela é idosa. A dose aqui é diferente na dose para mudar o ritmo, mas pode ser que aconteça de mudar o ritmo. A gente teria que avaliar a fração de ejeção da nossa paciente numa situação ideal, mas vamos pensar, a UPA a gente não tem como fazer isso. Então também não vou fazer isso. Dito isso aqui, a conduta muda. Se a fração for menor, a gente vai fazer uma dose baixa de beta-bloqueador, ou então, se estiver instável, a amiodarona. Se a fração for maior, a gente faz um beta-bloqueador ou canal de cálcio. Qual vai ser nossa meta? Nossa meta aí é manter a frequência cardíaca do paciente abaixo de 110 batimentos por minuto. Nossa meta é essa. Se a gente conseguir isso, a gente está tendo o sucesso no nosso tratamento. Em seguida, a gente vai vir para esse passo aqui que eu vou falar logo em seguida. Então, caso a gente faça o controle de ritmo no paciente que está com FA recente, a gente antes tem que se perguntar se o paciente tem estabilidade. Se sim, a gente vai direto na cardioversão elétrica. Vendo que se a cardioversão elétrica falhar, a gente vai ir para o controle aqui de ritmo, certo? Se não, a gente vai perguntar, esse paciente tem alguma doença estrutural ali no coração, alguma valvopatia, alguma coisa? Se não, a gente pode fazer uma cardioversão oral, ou seja, a gente pode fazer aí remédio por via oral. E se sim, a gente vai fazer amiodarona EV. Se isso aqui falhar, a gente pode ir para a cardioversão elétrica. E caso a cardioversão nesse paciente falha, a gente vem só para o controle de ritmo. Se a cardioversão elétrica der certo, tanto nesse paciente com estabilidade, como nesse daqui que precisou vir, a gente vai vir para esse passo aqui do chá de Vasque. E aqui, resolvendo, a gente também vem aqui para o passo do chá de Vasque. Certo. Só falta agora aqui o paciente que ele está com a FA antiga. Se o paciente ele está com a FA antiga, a primeira coisa que a gente vai ver é se ele tem estabilidade hemodinâmica. Se ele tiver estabilidade hemodinâmica, a gente vai para a cardioversão elétrica. Em caso de falha, controle do ritmo, o ritmo ficando abaixo de 110, chá de Vasque. Hemodinâmica, se não, a gente vai fazer o que a gente vai fazer aqui. Preste atenção. A gente vai fazer o controle do ritmo. Daqui a pouco eu vou mostrar os remédios e as doses na planilha. A gente vai fazer o controle do ritmo, deixando ele abaixo de 110, e a gente vai anticoagular esse paciente. Aqui não importa o chá de Vasque do paciente, a gente vai anticoagular.
E aí a gente vai anticoagular por 3 semanas. Nessas 3 semanas, o ritmo ele pode acabar voltando para o sinusal por ele mesmo. Caso ele não volte, a gente vai fazer a cardioversão química depois dessas 3 semanas. Dito isso, pessoal, a gente resolvendo o ritmo ou resolvendo o, a frequência com que esse coração está batendo, a gente vai aplicar esse score aqui, que é o score do Chades-Vasque. Para que esse score serve? O Chades-Vasque ele vai estar dizendo aí se o nosso paciente ele tem altos riscos de ter problemas coagulatórios. Ou vocês vão ver que na grande maioria aí a gente tem, por exemplo, aqui stroke, a gente teve um AVC prévio. São pacientes que eles já são aí protrombóticos, são pacientes que têm esse risco aumentado a eventos trombóticos. Então é justamente isso que esse score tenta medir, né? Eu vou abrir uma nova guia aqui para mostrar de forma ilustrada o Chades-Vasque aqui para vocês, para a gente conversar sobre eles. Deixa eu abrir aqui, pronto, isso aqui já dá para a gente ver direitinho. Bom, e aí como é que funciona? A gente tem aqui o C de uma insuficiência cardíaca, se o paciente tiver pontua 1, H de hipertensão, pontua 1, ou seja, vamos pensar na nossa paciente. Ela tem história de hipertensão, pontua 1. Idade aqui, maior do que 75, pontua 2. Se eu não me engano, ela tem 79, ela já está com 3 pontos. História de diabetes, pontua 1. Stroke ou AVC prévio, pontua 2, ela não tem, né? IAM prévio, aqui alguma doença vascular, pontua 1, ela também não tem. Idade entre 65 e 74, pontua 1, ela não tá, né? Ela tem mais 75. Sexo feminino, pontua 1. Então, 4 pontos, nossa paciente pontuou. Então, a gente vê que essa paciente é uma paciente que ela tem um risco aumentado de ter eventos trombóticos. Então, a gente precisa agir com anticoagulação. A anticoagulação é justamente aquele tratamento que eu não quis falar para vocês no início do vídeo para não dar spoiler. Mas aqui é o que acontece. Se a gente, nos homens, a gente tem um score maior ou igual a 1, ou nas mulheres maior ou igual a 2, se sim, se tiver, a gente vai anticoagular independente da situação. Se não, a gente só anticoagula se o paciente tiver necessitado de cardioversão, ou seja, se ele tiver passado por um quadro instável, ou se for um FA com mais de 24 horas, aí a gente também coagula. Bom, pessoal, dito isso, vamos manejar nossa paciente, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos identificar aqui nossa paciente, onde é que ela está. Então, ela veio aqui, é um FA de início recente, a gente não vai fazer controle do ritmo, e a gente vai seguir aqui, vamos supor aqui que ela esteja aqui, ela já é idosa, vamos supor aqui, ela tem outros problemas, né? Teve hipertensão aí por um longo período, talvez ela tenha alguma insuficiência cardíaca que a gente não sabe. Bom, enfim, vamos dar a amiodarona para ela primeiro, ver se ela melhora com a amiodarona. Deixa eu colocar aqui a amio. Aqui. Certo, então a gente acabou de dar a amiodarona, pessoal. E a gente não teve nenhuma melhora, né? Então, dito isso, vamos aqui fazer nosso metoprolol. Vamos fazer aqui uma dose de metoprolol. Acho que fica aqui, né, no cardíaco. A amiodarona tá ali, o metoprolol tá aqui. Vocês estão lembrados aí qual é a meta de controle de frequência, né? Então, tá em 120, 119, 120, 117, 122, 17. Dá pra gente fazer aí mais uma vez nosso metoprolol. 118, 112, 116, 108, 107, 109, 105, 101. Então a gente já atingiu nossa meta, né? E aí lembrando, essa paciente ela tinha o problema com o magnésio, né? Então vamos fazer aqui agora um bolos de... Vamos sulfatar a paciente. Fazer aí o magnésio para ela. O ritmo
ainda não está sinusal, né? A gente tem uma FA ativa ainda. Será que a gente vai reverter esse ritmo com esse sulfato? Reverteu, acabou de aparecer ali, a gente conseguiu, a gente entrou no ritmo sinusal, né? Justamente porque a causa era um problema metabólico, né? Certo, então dito isso, só tá faltando uma coisinha. Eu quero que vocês pausem o vídeo, eu já expliquei. Falei que inclusive é uma das coisas mais importantes. Tem risco, então pausem o vídeo e me digam qual é o medicamento que eu vou colocar agora para essa paciente. Certo, eu imagino que você já tenha pensado. Então só bora lembrar o chá de Vasco dessa paciente, pessoal. Ela deu uma pontuação, na mulher tem que ser maior que 2. Ela deu aí, se eu não me engano, foi 4 ou foi 5. Então vamos anticoagular essa paciente, vamos deixar aqui a heparina para ela. Eu coloquei, vamos lá, deixar a heparina para ela aqui. Para diminuir esse risco, né, de algum evento tromboembólico. Bom, pessoal, então a forma que a gente manejou ela é basicamente isso daí que a gente tem para fazer. A gente manejou tudo direitinho, não precisou aí de um especialista, mas vamos ver o que é que o cardiologista teria para nos falar, né? O cardiologista nos deu um bom trabalho. Ela falou: a hipomagnesemia dela deve ter sido um contribuinte significativo para sua mudança de ritmo no cenário da mudança de fluidos com hidratação venosa. Sua pontuação no chá de Vasque justifica anticoagulação de longo prazo. Bom, então a gente pegou aí uma paciente. Ela estava completamente instável, né, no momento que ela chegou. Tava com EAP, tava com edema agudo de pulmão. E a gente manejou ela. E bom, ela tá tranquilinha agora. Vai poder ser. A gente vai colocar ela, né? A gente não vai liberar ela para casa. Vai deixar para o. Então a gente vai deixar aí para o cardiologista terminar de manejar, né? Então, o diagnóstico final é uma fibrilação atrial. Vamos deixar ela aí no andar de telemetria. E vamos encerrar nosso caso. Vamos ver nossa pontuação. Então pontuamos aí 100%. A gente arrasou aí no manejo dessa paciente. Você agora está preparado para manejar essas mesmas pacientes que aparecerem aí no seu pronto-socorro, né? Na sua sala de emergência. Certo. Vou dar agora um bônus para quem ficou até aqui. Para quem já se garante em relação à dose, já está com as doses tudo direitinho aí na cabeça, já pode estar saindo do vídeo. Eu peço que, se possível, aí clique no gostei para ajudar aí o amigo. Tá tentando crescer no YouTube, eu sempre falei. Desde mais novo eu tinha um sonho de conseguir aquela plaquinha de 100 mil inscritos. Já tentei canal de Minecraft, já tentei canal desses jogos, né? Quando a pessoa é mais novo. Agora eu tô aqui tentando novamente com uma coisa que eu acredito que sei fazer melhor. Era ruim jogando Minecraft, mas acredito que aqui eu, pelo menos, dá pra desenrolar um pouquinho. Depois eu venho aqui olhar com vocês para quem quiser ver aqui. Aí vamos aí para o bônus. Deixa aqui, vamos falar das doses aí dos medicamentos aí, como é que a gente vai fazer no caso da fibrilação atrial. Para quem vem me acompanhando, né, já conhece essa minha planilha. Estou cada vez aumentando mais ela. Vou deixar aqui mais organizadinho. Deixa eu negritar aqui, né? Para ficar um negócio uniforme. Essas duas aqui, pessoal, fibrilação atrial com aberrância e a fibrilação atrial com via acessória, é justamente o que eu falei para vocês. São fibrilações atriais de QRS largo. Aí vocês podem ver isso na aula de taquicardias ventriculares. Eu falo sobre elas. Bom, pessoal,
Primeiro passo aí no tratamento ao MUV foi o que eu fiz. A gente ligou o monitor. No caso dela, ela tinha um edema de pulmão, a saturação estava baixa. Vocês viram lá no início, a gente botou um cateterzinho de oxigênio. E ela já veio com acesso venoso, né? Então, o primeiro ponto foi esse que a gente fez com ela. Segundo ponto era identificar a quantidade de tempo aí do tempo, né? Então a gente sabia que ela tinha menos de 48 horas. E aí a gente decidir entre cardioversão química ou controle do ritmo. No caso dela, controle do ritmo. Aí tem aquela questão da fração de ejeção que eu já conversei com vocês, mas por exemplo, aqui o metoprolol, a gente pode fazer 5 mg EV em bolos, e a gente pode repetir a cada 5 minutos até 4 doses. No caso dela, a gente chegou a fazer 2, para conseguir atingir a frequência que a gente queria, mas a gente pode fazer até 4. Na cardioversão química, a gente pode fazer aí a mildarona, a gente calcula aí, ó, 6 mg a quilo em 1 a 2 horas por via oral. Ou então a gente vai diluir uma ampola em 97 ml de soro glicosado, fazer EV em 10 minutos. Então, a cardioversão química, a dose oral é essa, e em ampola é essa, a endovenosa, né? Se tiver mais de 48 horas, a gente tem as opções, né? A gente vai fazer controle do ritmo, seguido de anticoagulação. Controle do ritmo, da mesma forma, metoprolol, 5 mg EV bolos. A gente pode repetir a cada 5 minutos até 4 doses. Anticoagulação, pessoal, a gente vai estar... a gente tem algumas opções, né? Eu gosto da rivaroxabana, a gente pode fazer 20 mg uma vez ao dia, certo? Dito isso, depois dessa anticoagulação por 3 semanas, a gente pode fazer o controle do ritmo. E aí a gente vai usar a mildarona, 6 mg a quilo, tal, da mesma forma que a gente fez aqui. Certo. Dito isso, após a gente fazer aí o controle do ritmo e aplicar o chá de Schwarzkopf, a gente vai ver essa necessidade de anticoagulação oral para domicílio. A gente vai liberar o paciente com uma receitinha para anticoagular. A gente tem aí a varfarina, que a gente pode estar usando aí 2,5 até 5 mg dia. O problema é que varfarina a gente precisa estar fazendo controle do INR, o paciente pode acabar complicando, sangrando, enfim. Antigamente, quando a gente não tinha essas novas drogas, a rivaroxabana, a doxabana, essas novas drogas que agora a gente tem no mercado, né? A gente podia passar a varfarina, mas agora eu não vejo mais tanto sentido de passar, a não ser que seja um paciente que tenha feito uma cirurgia de troca de válvula, enfim, que seja um paciente que já necessite da varfarina. Mas se não, aí eu prefiro a rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia, é mais tranquilinho aí. Certo. E aí a gente libera o paciente com essa prescrição e aí ir para o cardiologista, né? A gente tem que reforçar isso aí. O paciente procurar aí o cardiologista. Mas aí se mantém acompanhamento, né, tal. Causa da FA, o tratamento demonstrado pode necessitar tratar a causa base. É só uma observação que eu deixei. Quando você estiver manejando o paciente, lembrar de que essa FA pode estar sendo causada por algum motivo. Então, raciocinar, né? Ter um raciocínio clínico de investigar qual é esse motivo e, se possível, resolver esse motivo. Que aí talvez o ritmo reverta sem nem você precisar fazer uma cardioversão, como foi o caso da nossa paciente, né? Dito isso aqui, isso aqui é o paciente estável. Se o paciente está instável, move. Se menos de 48 horas, a gente pode começar com a cardioversão elétrica, mas entra naquele ponto que a gente já conversou, né? Se vale a pena, né? Se os sinais de instabilidade estão sendo causados pela própria FA, também tem isso. Se mais de 48 horas instável, a gente também cardioverte. E após aqui as cardioversões, a gente é obrigado a fazer o controle do ritmo para domicílio. Então não vai ter aquela questão do chá de Schwarzkopf. A gente vai fazer. Certo.
Dito isso, a mesma coisa, né? Investigar a causa, como eu já conversei com vocês. Bom, pessoal, fibrilação atrial é isso. Vamos só agora dar uma olhada no caso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na discussão detalhada desse caso para estar finalizando a aula. Então vamos lá aqui, ó. Esse paciente tem um episódio agudo de fibrilação atrial com resposta ventricular rápida. Precisa ser avaliada por uma possível causa subjacente e tratada para evitar descompensação adicional, o que a gente fez. As alterações eletrolíticas e fluorescência podem fazer com que os pacientes desenvolvam digitemias, como fibrilação atrial. Sua queixa de falta de ar no contexto é preocupante para a disfunção ventricular esquerda aguda, com perda da contração atrial organizada, certo? Enfim, é basicamente o que a gente já viu, né? Basicamente aí o que eu já conversei com vocês. Então vamos aqui voltar. Bom, pessoal, eu vou finalizar a aula agora. Eu imagino que agora vocês já estejam aí pelo menos um pouco mais seguros para, caso apareça aí um paciente com fibrilação atrial, vocês conseguirem dominar o manejo desse paciente, conseguir reverter, resolver os sintomas dele ali na situação do pronto atendimento e liberar ele para casa com a receita correta do anticoagulante, caso seja necessário, e aconselhar esse paciente a buscar um cardiologista e fazer um check-up cardiológico, né? Dito isso, eu espero aí vocês na próxima aula.